Eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas, superei o medo de provar as coisas. Quais são os alimentos que eu já incluí na minha rotina, provei e vomitei na hora. E é muito difícil pra mim, sempre uma coisa meio exótica pra mim comer uma fruta. Se eu me contasse um ano atrás, eu não iria acreditar. A gente coloca muito afeto e muito conforto na comida também. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o meu processo de tratamento e superação, talvez, do meu transtorno alimentar. Eu espero que os barulhos não estejam incomodando muito, porque eu tô aqui de frente pra janela, né, pra tentar pegar o máximo de iluminação possível, mas eu tô ouvindo que tem bastante barulho da chuva, da rua, de tudo, então não sei se tá pegando aí pra vocês, mas enfim. Peço desculpas também pela minha voz, eu estou no momento com Covid, então meu nariz tá um pouco trancado, tá um pouco fanho, mas é isso, vamos superar e vamos gravar esse vídeo. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o meu TARI, como eu já contei. Eu descobri o TARI já faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu fui diagnosticada realmente. E desde então muita coisa mudou. Eu fiz um vídeo em abril do ano passado, ou seja, fazem 9 meses mais ou menos, contando pra vocês sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, e depois disso eu fiz um vídeo em agosto, que era um dia comigo com TARI, onde eu provei diversas coisas novas em todas as minhas refeições. Quem escolheu as minhas refeições foi a Lizzie, que é minha irmã, e a minha mãe. E ficou muito legal esse vídeo, acho que dá pra ver na prática o que é o TARI, né? Aquele medo antes de comer alguma coisa nova, aquela sensação ruim na boca quando eu como alguma coisa que não tô acostumada, principalmente pela textura, então eu expliquei um pouco mais sobre o TARI lá. Então se vocês não conhecem, não sabem do que eu tô falando, primeiro assistam esses 2 vídeos, que eu acho que vai ser bem esclarecedor pra vocês. E aí pra esse vídeo aqui, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e perguntei o que vocês querem saber sobre o meu tratamento, sobre a minha evolução e tudo mais. Vocês mandaram várias perguntas, então eu vou me basear nelas pra falar um pouquinho aqui nesse vídeo. E também quero falar sobre o momento que eu estou agora com o meu corpo, qual a relação que eu tô com o meu corpo agora. Quero falar sobre emagrecimento, sobre aceitação do corpo, quero falar um pouquinho sobre isso também, que é uma coisa que tem estado bastante nas minhas terapias ultimamente. Bom, então como eu disse, eu separei algumas perguntas de vocês. A primeira pergunta foi: o que você já experimentou, mas ainda não deu conta de incluir na alimentação? E acho que esse é um dos grandes pontos dessa atualização aqui pra vocês, é que quase tudo que eu já experimentei, eu ainda não dei conta de incluir na minha alimentação. Por incrível que pareça, provar as coisas não tem sido um grande problema, e incluir na minha rotina é o que tem sido o maior problema. Essa tem sido a minha maior dificuldade. Tanto que eu tenho conversado bastante com as profissionais que me acompanham e falado assim, olha, eu acho que eu já passei daquele ponto de focar tanto em fazer terapia, entender o que passa na minha cabeça e ser uma coisa mais psicológica, porque eu realmente superei esse medo. Eu posso dizer assim com tranquilidade que eu superei o medo de provar as coisas. Ainda é difícil, não tô dizendo que não é difícil, mas eu acho que superar o medo é tu conseguir fazer as coisas mesmo com medo. Acho que esse é o significado de superar. E eu realmente eu consigo provar as coisas, mas colocar na minha rotina é um negócio muito difícil. Porque, principalmente agora, né, tipo férias, eu ainda nem voltei pra casa. O que vocês estão vendo aqui, eu tô no apartamento da minha mãe, que alguns já devem saber, né, que esse apartamento aqui ele fica vazio, porque minha mãe mora em Balneário Camboriú. Então sempre que a gente precisa de um apartamento é esse aqui. A Lizzie ficou morando aqui na época que ela tava construindo a Kombi, e agora eu tô aqui porque eu tô isolada por causa do Covid. Então eu nem vi meu quarto ainda, nem voltei pra casa ainda, eu tava na praia, viajando, férias, então não consegui voltar pra minha rotina 100%. Mas mesmo na minha rotina é difícil de estar com as alimentações, com coisas novas na minha alimentação. O que acontece normalmente é que eu moro com meu pai, né, e a gente pede muita comida. Mas não é fast food e tal, a gente pede à la minuta, tem uns restaurantes aqui perto que a gente pede o prato do dia, daí normalmente vem arroz, feijão, uma carne, uma salada, e aí nesses momentos às vezes eu provo a salada que vem junto, mas às vezes não, porque eu olho pra aquela salada assim, às vezes vem toda, sabe, essas comidas que a gente pede, vem no isopor, e aí vem mole, vem murcha, não dá uma vontade de comer que nem se a gente faz aquela comida, ou se alguém faz pra gente, a gente vê aquela coisa bonita no prato. Então, acho que essa tá sendo a minha maior dificuldade, e essa é uma das minhas maiores metas para 2022, realmente colocar as comidas que eu já provei na minha rotina. Acho que esse é o ponto principal para esse ano para mim. Perguntaram também quais são os alimentos que eu já incluí na minha rotina, e dentro dessa pergunta também perguntaram o que eu já aprendi a comer
e se tem algum alimento que eu não comia antes e agora já consigo comer. Então todas essas estão meio parecidas, essas 3 perguntas. É muito difícil pra mim lembrar dos alimentos, porque são muitos, a minha memória já é meio ruim. Mas um dos alimentos que eu me surpreendi muito, que eu já tô conseguindo comer bem mais, é o morango. Que eu lembro que até num dos primeiros vídeos que eu contei aqui sobre o Tari, eu falei que o morango tinha sido um susto pra mim, que eu tentei provar direto num fundi e não consegui comer. Quase tive uma crise de choro, quase vomitei, não consegui comer. Depois disso eu comecei a fazer ele em batidas, em outras coisas. E agora, um ano depois, eu realmente estou conseguindo comer morango. A minha mãe até se surpreendeu num aniversário que a gente foi, que tinha bolo de morango, e eu fui lá e comi. Aí ela, nossa, me dá teus morangos, vai sobrar. Eu falei, não, eu comi os morangos, eu realmente estou gostando de morango. É um negócio que eu realmente estou gostando agora. Isso é bizarro pra mim. Para os meus amigos que sempre me ouviram falar que eu odiava morango, só que eu nunca tinha provado direito. Tá aí, agora eu gosto de morango. E outros alimentos que eu gosto são o camarão. A gente comeu bastante na praia camarão, a gente fez risoto de camarão, teve outro dia que a gente pegou porções com camarão e eu realmente tô gostando do camarão, mas ele ainda me dá uma ansiedadezinha, porque eu sempre tenho aquele medo de ser alérgica e de trancar minha garganta e sei lá o que. É um medo meio irracional, porque eu sei que eu não sou alérgica, mas é isso, eu tenho aquele medinho, mas eu realmente tô gostando de camarão. Eu gosto do gosto, eu gosto da textura. Isso é bizarro pra mim, porque antes eu dizia que eu não gostava. E aí outros alimentos que são principalmente alimentos que eu já tinha provado antes. Então até me perguntaram aqui quais alimentos eu tive mais facilidade de comer. E são sempre os que quando eu era mais nova, eu era obrigada a comer. Então tem alguns alimentos, por exemplo, eu digo pra vocês que frutas, eu como banana, maçã. Na verdade são só essas duas que eu realmente, antes do tratamento do Tari, eu realmente comia por gostar. Saladas eu conseguia comer antes alface, cenoura, beterraba, mas sempre picadinhos e no meio do arroz com feijão. Agora, esses alimentos, eu já consigo comer eles sem ser picadinhos no meio do arroz com feijão. O alface eu consigo colocar inteiro na boca e não me dá nenhuma agonia, não me dá mais nenhuma ânsia de vômito, nada, nada, nada. A rúcula também, rúcula no meio do hambúrguer eu consegui comer, eu tô conseguindo colocar na boca, ela é um pouquinho mais amarguinha, mas eu não me importo com o gosto. Quem me conhece aí, quem já sabe sobre o Tari, sabe que o gosto, na maioria das vezes, não é o problema, e sim a textura. Então a textura das folhas é um negócio que eu já tô muito, muito, muito mais acostumada. E são coisas que a minha mãe me obrigava mais a comer quando eu era mais nova. O mamão é um negócio muito engraçado, porque o mamão ele sempre me dava ânsia de vômito, mas a minha mãe me obrigava muito a comer mamão, por causa do meu intestino. Então é uma coisa que me remete à minha infância, que eu lembro de estar sentada vendo desenho e a minha mãe chegar com um potinho de mamão picadinho e me entregar. Só que assim que eu tive liberdade de escolha para as minhas alimentações, eu parei completamente de comer mamão e dizia que eu não gostava. Agora eu tô conseguindo comer também. Então, alguns cafés da manhã em hotéis que a gente foi, nas últimas viagens e tal, eu consegui comer mamão. E agora eu comprei mamão pra tentar comer em casa também. Então, acho que os que eu mais tive facilidade realmente são os que eu já tinha provado de alguma forma quando eu era criança e que não tinha sido tão traumático. Porque talvez o morango ou outras verduras e legumes que eu não consigo comer ainda, eu posso até ter tentado provar quando eu era criança, mas deve ter sido aquela coisa que a minha mãe me deu, eu provei e vomitei na hora. E aí foi muito traumático e aí agora eu não consigo mais comer. Mas as coisas que foram mais insistidas ao longo do meu crescimento, eu sinto que agora estão mais fáceis pra mim. Aveia também é um negócio que eu falei no vídeo, né, que eu queria tentar comer mais aveia, porque ajuda no meu intestino também. E acabou que agora eu tô comendo bastante aveia. Comecei a fazer receitas de manhã de panqueca de aveia, tipo crepioca, essas coisas assim. E me ajudou muito a mudar a minha alimentação de café da manhã, que antigamente era só pão de queijo. Basicamente esse era o meu café da manhã, era sempre pão de queijo. Agora eu tô conseguindo comer várias refeiçõezinhas curtas que a minha amiga Rafa, que também é nutricionista, me passou. Pão de queijo de frigideira, panqueca de banana, eu fiz uma vez, panqueca de aveia, crepioca, tapioca, várias dessas coisinhas rápidas eu tô conseguindo fazer de manhã. E é muito gostoso porque daí eu tenho um momentinho de cozinhar, mesmo que seja uma coisa rapidinha de manhã, sabe? Então tem sido bem legal isso. Aí perguntaram se teve alguma coisa que me surpreendeu. Tiveram 3 perguntas também bem parecidas. Uma foi, o que você mais se surpreendeu das coisas que experimentou? Depois foi, tem algo que tu provou e gostou de primeira? E depois, qual alimento você se surpreendeu? Então, essas 3 bem parecidas. O que eu mais me surpreendi, por incrível que pareça, foi gravado em tempo real, que foi no vídeo de 24 horas comigo provando coisas do Tari, que foi o grão de bico.
Eu provei imaginando uma coisa completamente diferente e quando eu mordi, a sensação foi muito boa e foi prazerosa realmente, então eu realmente gostei do grão de bico. E eu até falei ali na hora, nossa, eu tô realmente surpresa que eu gostei. Então o grão de bico foi uma coisa que eu provei na hora e gostei. Outras coisas meio aleatórias, agora eu gosto de maionese, eu não gostava antes de maionese pelo gosto mesmo, e agora eu gosto de vários molhos, eu tô começando a gostar, até ketchup, mostarda eu gostei algumas vezes já também, em alguns alimentos, e eram coisas que eu não gostava antes. Hamburguerias, no geral, eu sempre pedia pra tirar a maionese e agora eu tô deixando. E acho que esse é o maior processo, é tentar não ficar alterando os pratos nos restaurantes que eu vou. Acho que esse é um desafio que eu coloquei pra mim mesma que me ajudou bastante a provar coisas novas também. Teve um dia que eu tomei um clericot e eu provei as frutas do clericot e gostei, porque ficou com aquele gostinho do vinho, né, e tal. Então foi uma experiência legal também que eu anotei. E ovo maltine. E daí não são coisas saudáveis, né, gente? Mas ovo maltine é um negócio que eu dizia que eu não gostava, sem nunca ter provado. Porque eu achava que tinha a ver com ovo, eu achava que tinha amendoim, sei lá o que eu achava. E aí eu provei e eu realmente gostei. E agora milkshake de ovo maltine é um dos meus preferidos. E isso é bizarro, porque eu sempre dizia que eu não gostava. Então são coisas que eu me surpreendi de certa forma. E aí me perguntaram também o que foi mais difícil de me acostumar. E eu acho que teve várias coisas, né? Como eu disse pra vocês, o morango foi difícil, as frutas no geral foram coisas bem difíceis, que eu vou falar delas na próxima pergunta. Mas uma coisa que é engraçada que eu ainda tô num processo é o tomate. E o tomate é uma coisa engraçada, por quê? Porque eu já era meio que obrigada a comer tomate quando eu era mais nova. Meus pais picavam no meio do arroz com feijão e meio que me obrigavam a comer. Porque é uma das saladas mais tradicionais, né? Tipo, sempre que tu vai pedir uma salada, mesmo que seja pequenininha assim, um acompanhamento vai vir um tomate, um alface e, sei lá, uma cenoura ralada, alguma coisa. Mas tomate sempre tá presente nas saladas. E é muito difícil pra mim. Eu não sei porquê, não sei se é porque, na verdade, ele é uma fruta, e aí as frutas são difíceis pra mim, mas não sei, é a sensação dele explodindo na boca, é a gosma que ele tem no meio, é a casquinha, sei lá, a sensação na minha boca é bem estranha. Eu tive experiências boas com tomate, principalmente nas vezes que ele tava quente. Eu acho que esse é um ponto também que eu não sei se eu já falei em outro vídeo, mas eu já percebi que grande dos problemas que eu tenho com os legumes é quando eles estão gelados no meio da comida quente. Isso me incomoda um pouco. Então, quando o tomate tá quente, por exemplo, numa pizza caprese, eu provei uma vez e eu realmente gostei de, tipo, achar bom mesmo, sabe? O tomate ali junto com o queijo e tal. Mas é difícil. Esses dias mesmo eu peguei um tomatinho cereja. Tomatinho cereja no risoto, eu adoro. Gosto mesmo. Mas, por exemplo, eu peguei um tomatinho cereja, cortei em rodelinhas, tentei colocar na boca. Não deu certo, eu tive que pegar uma garfada de arroz com feijão e colocar na boca, que é o que eu faço quando eu não consigo comer. Ao invés de cuspir, eu só boto um monte de comida dentro e engulo como se fosse um remédio, assim. E aí o tomate foi isso, assim, a sensação dele ainda tá bem estranha pra mim. Então é um dos mais difíceis de me acostumar, mas é o que eu mais tô tentando agora por causa disso, porque sempre que eu vou comprar uma saladinha, assim, vai vir um tomate junto, então eu tô tentando me esforçar pra comer ele. Atualizo vocês sobre isso. Daqui a um ano, de repente, eu vou estar comendo tomate. E aí me perguntaram, então, como está a minha relação com as frutas agora. E, né, perguntaram justamente por isso, porque as frutas é uma coisa que é mais difícil pra mim. O gosto pra mim é indiferente, eu gosto do gosto da maioria das frutas, seja em suco, seja em um smoothie, um sorvete, qualquer coisa assim, eu gosto do gosto das frutas em drinks são bem bons, mas a textura delas é o que mais me incomoda, né? Ela ter semente, e aí tu tem que tirar a semente do meio de comer, aí tem que tirar a casca, é sempre uma coisa meio exótica pra mim comer uma fruta. Então, a uva foi difícil, mas eu provei algumas uvas sem semente e gostei, achei ela bem docinha, bem boa. E que mais? Pêssego. Pêssego é uma coisa que eu tô conseguindo comer mais, principalmente em batida, porque eu tô tentando não dar passos maior que a perna com as frutas, então eu tô fazendo bastante batida com as frutas. É uma forma de, né, eu ingerir mais frutas sem ter que ficar passando por todo esse processo de experimentar todo dia. Isso é uma tortura, entre aspas, pra mim, ficar provando fruta todo dia. Então eu tô cortando as frutas em quadradinhos, né? Coloco no freezer, congelo, depois eu só tiro e bato com um pouquinho de gelo ou às vezes um pouquinho de leite, depende da fruta. E tô gostando bastante das frutas congeladas desse jeito, fazer tipo um smoothie assim. Então é uma forma que eu encontrei e aos poucos eu quero tentar ir inserindo uma fruta por vez. Como eu disse, o morango já tá indo melhor, o mamão também.
Banana e maçã eu já comia antes, né? Uva também tá indo mais ou menos, mas ainda tem muita fruta pela frente que eu sinto que é bem importante pra mim comer. Aí, por fim, perguntaram alguma coisa sobre a sua jornada com o Tari, que a Lari de um ano atrás jamais imaginaria. E eu acho que uma coisa que se eu me contasse um ano atrás eu não iria acreditar é que a parte de provar é a mais fácil. Tipo, eu achava que provar era o mais difícil, que provar era um monstro, era um bicho de 7 cabeças. Eu olhava pras coisas, eu não tinha coragem de provar. As pessoas me ofereciam e eu quase chorava dizendo que eu não queria provar aquela coisa. Eu preferia dizer que eu não gostava pra pessoa não encher meu saco do que dizer que eu não gostava, que eu nunca tinha provado e a pessoa querer que eu provasse. Então, provar é o mais fácil do todo o processo, o mais difícil realmente é inserir na minha rotina, mas nem sempre provar é fácil também. Uma coisa que eu tenho percebido recentemente é que se eu tô num dia mais ansiosa, mais nervosa, mais triste com alguma coisa, é mais difícil pra mim provar. Eu fico com as coisas que são confortáveis pra mim comer. E faz muito sentido, né? Porque a gente coloca muito afeto e muito conforto na comida também. A comida não é só se alimentar, ela tem muito sentimento por trás. Então, realmente, os dias que eu tô mais ansiosa são mais difíceis. Esses dias, na quinta-feira da semana passada, a gente foi numa pizzaria com os amigos e eu já tava com uma dorzinha de garganta e eu tava com medo de estar com Covid. E só o fato de eu estar com medo de estar com Covid tava me deixando um pouquinho mais pra baixo. Eu tava um pouquinho ansiosa nesse dia também. E aí eu não comi nada. Tipo assim, até cebola, quer dizer, comi, né? Mas só as coisas que eram 100% confortáveis pra mim. Comi um pedaço de pizza com 4 queijos, que é o que eu sempre comia antigamente. E aí uma de filé com cebola, eu tirei todas as cebolas. Morango também na pizza doce e eu não comi, acabei pedindo pra vir uma pizza só de chocolate pra mim depois. Então eu percebi que realmente o meu emocional afeta muito na minha disponibilidade ou não, disposição pra provar coisas novas. Então realmente isso é um aprendizado que eu tive também. E aí por fim mandaram, não é pergunta e sim dizer que tenho muito orgulho de ti. E eu achei muito bonitinho e quis comentar sobre essa pergunta também, porque eu também tenho muito orgulho de mim. Eu queria muito poder mostrar esse vídeo pra mim de um ano atrás, mas eu realmente fico muito orgulhosa, assim, do meu processo, de todo esse tratamento. Falando um pouquinho agora sobre essa questão do emagrecimento que eu disse pra vocês que eu ia falar, eu nunca pensei que eu fosse querer emagrecer, e não quero que seja entendido errado esse ponto aqui do vídeo. Eu vou tentar explicar ao máximo pra vocês, mas eu tô num momento em que eu tô aceitando muito o meu corpo. Eu acho que eu nunca estive tão feliz com o meu corpo e esse é o maior peso que eu já tive. Eu já estive bem mais magra e muito mais neurótica com o meu corpo e querendo emagrecer e não gostando de várias partes do meu corpo, e hoje em dia eu finalmente aceitei. E eu acho que esse é o melhor momento pra gente realmente poder cogitar a hipótese de fazer movimentos pra querer emagrecer, de fato, ter isso como um objetivo, sabe? Eu conversei bastante com a minha psicóloga sobre isso, a gente conversa muito sobre aceitação do corpo, sobre relação com o corpo e tal. E eu estudei muito sobre isso, sabe? Eu assisto muitos vídeos sobre isso e tal. E é muito difícil pra mim dizer que eu quero emagrecer, porque pra mim eu coloquei muito na minha cabeça que eu não deveria querer emagrecer. Que era uma coisa que assim, não, tem que aceitar meu corpo, eu não posso querer emagrecer. E aí agora eu tô me vendo num momento que eu quero cuidar mais do meu corpo e eu quero que seja essa a consequência, porque eu sei que meu corpo não está no seu equilíbrio. Eu sei que eu tô com bastante falta de fôlego, falta de disposição. Claro que agora com Covid piorou muito, mas eu tô fazendo movimentos pra realmente cuidar mais do meu corpo e eu quero me exercitar, eu quero controlar mais a minha alimentação e não só provar coisas, mas aí no dia a dia continuar comendo hambúrguer, pizza toda semana, muito refrigerante, essas coisas assim. Então eu acho que 2022 pra mim, como eu disse pra vocês, é o momento que eu quero inserir mais na minha rotina esse assunto, né? Essa parte de colocar alimentos novos na minha rotina e também com um foco em realmente ser mais saudável. Se eu emagrecer vai ser uma consequência, mas é uma coisa que eu realmente tô aceitando. Antes eu não tava nem aceitando, sabe? Tipo, não, eu tenho que aceitar meu corpo, eu não posso nem considerar que eu possa emagrecer. E aí agora eu tô realmente considerando mais isso e querendo fazer mais exercícios físicos também. Então é isso que talvez vocês esperem aí ver pela frente. 2021 foi um ano de muita experimentação, de
me familiarizar com os alimentos e agora é de colocar eles na minha rotina e tentar ser mais saudável. E não vou fazer dieta, acredito que eu não vá fazer dieta, pelo menos nenhuma dieta restritiva, não acredito nessas coisas. Acho que essas coisas não são sustentáveis, fazem mal pra nossa cabeça, fazem mal pro nosso corpo, não é isso que eu tô falando, então quero deixar isso bem claro. Mas se vocês quiserem, eu compartilho um pouco mais desse processo com vocês, de aceitar o meu corpo, de ter essa relação melhor com o meu corpo, de movimentar mais ele e de alimentar melhor ele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se identificado de alguma forma. E eu quero propor um desafio aqui pro próximo vídeo. Eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo um alimento que vocês querem me ver provando. E eu vou gravar um vídeo provando todos os alimentos que vocês falarem. Até, ó, meu corpo reagindo, ele até deu um arrotinho aqui. Tipo, não faça isso. Enfim, mas é isso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. E é isso. Beijo. Let you go.